Recentemente foi adicionado ao Gimmick um novo filtro, um filtro que pode mudar a maneira como lidamos com este tipo de ativo que eu vou apresentar aqui. Se você é designer, você vai concordar comigo até o final deste vídeo e, sem muita enrolação, estou falando do Fluff Cloud, o novo filtro do Gimmick que é capaz de criar nuvens, fumaça, ao seu modo, na posição, intensidade, com a distorção que você quiser. Enfim, são muitos parâmetros, muitas configurações e vamos destrinchar neste vídeo as suas configurações e suas possibilidades. Este será um vídeo realmente denso, então peço que você preste atenção no conteúdo, assista de verdade e, se possível, abra aí o Gimmick, seja na aplicação solo ou na extensão do GIMP, e treine isso aqui junto comigo. Aproveitando, já deixa aqui o gostei neste vídeo para valorizar o trabalho. E estamos muito perto de chegar a 200 inscritos neste canal. Então, se você está assistindo este vídeo, confere aqui a tua inscrição, vê se você está inscrito, ativa o sininho que a gente vai voltar com tudo. Bora lá! Com o Gimmick aberto, você vai procurar pelo filtro Fluff Cloud. Este é o filtro, ele fica em Rendering, como você pode ver ali na árvore de filtros. E vamos ver aqui os parâmetros de posicionamento e quantidade. Para começo de conversa, a configuração inicial dele é essa que você está vendo. Ele cria nuvens na metade superior da tua imagem e ele pode ser ajustado tanto em quantidade quanto posicionamento. Nós temos o Puff Squadron, que adiciona pontos coloridos à nossa tela de pintura, e eles é que contém frações de partículas desta nuvem que se forma por inteiro aqui. Se você quiser adicionar mais pontos, você pode clicar no botão de mais, onde está com as coordenadas escuras. Isso quer dizer que eles ainda não existem na tua tela. Assim, você pode adicionar mais pontos, desta maneira, como estou fazendo agora. Se você quiser remover pontos, você pode clicar no menos e você pode ter no mínimo um ponto por imagem. Você pode mover os bolinhos de nuvens individualmente, baseado nas cores, tanto pelas coordenadas aqui, onde você pode digitar os valores, como também movendo diretamente na tela de pintura. Vamos ver primeiro aqui usando os valores nas coordenadas. Se você quiser adicionar um ponto explicitamente ao centro da tua imagem, e para facilitar a compreensão, vou remover todos os outros pontos aqui, deixando apenas o amarelo. Eu vou adicionar aqui o valor 50. Observe que a minha imagem ela não é quadrada. E também não é do tamanho 100%, para que 50/50 seja o centro da minha imagem. O que acontece é que a disposição do movimento desses bolinhos de nuvem é dado percentualmente em relação à tua imagem. Então, não importa se a tua imagem tem 500 pixels ou se tem 4.000 pixels. Aqui é percentual. Você adicionou 50, quer dizer metade da imagem. Para que lado? Vertical? Horizontal? Decide aí. Aqui eu vou voltar para 20/40, que era o valor padrão. E trazer os outros bolinhos de volta. Outras configurações que você pode fazer aqui é redefinir a configuração, clicando na seta circular ou clicando aqui no botão ao lado, este ícone de engrenagem azul, você redistribui esses pontos formando outras formas, outras distribuições, outras disposições para esses bolinhos. Desta maneira, ele é completamente aleatório, então você pode ter algo desejável ou não. Vale a pena você experimentar isso aqui. E
Para começar, para fugir do padrão também, eu vou deixar do jeito que está aqui. Assim, podemos seguir para as configurações dos parâmetros destes bolinhos de nuvem a partir de agora. São muitos parâmetros e eu tentarei ser breve para que não seja muito cansativo. Então vamos lá. SID determina a disposição das partículas que há em cada bolinho de nuvem. Ou seja, cada bolinho de nuvem tem a tua própria quantidade de partículas. Elas podem estar mais distribuídas, menos distribuídas, estar mais concentradas ao centro, mais verticais, mais horizontais, enfim. Esta concentração de partículas ou distribuição é vista claramente por onde está mais opaco ou está mais transparente. Como você pode observar, por exemplo, no bolinho vermelho, aqui, onde nós temos uma concentração dentro deste ciclo vermelho que eu acabei de formar. Se você quiser uma distribuição diferente, você pode aleatoriamente escolher um valor entre 0 e 100.000. Desta maneira. Este é o parâmetro SID, ou em português, semente. O segundo parâmetro chama-se amount, ou em português, quantidade, montante. Amount determina a quantidade de partículas que existirá dentro de cada bolinho de nuvem. Se eu adicionar o valor, eu tenho uma quantidade enorme de partículas, deixando a minha cena praticamente branca, perdendo boa parte da tridimensionalidade e da percepção de que isso aqui é uma nuvem. Então, cabe a você decidir se você quer algo mais visível ou menos visível, pois removendo totalmente o amount com o valor mínimo de 100, você tem praticamente nada na sua frente. Mas voltando ao valor padrão, 400, seguimos. A seguir, nós temos opacidade. E opacidade, ela pode dar um resultado semelhante ao amount, porém, ela não muda a quantidade de partículas, mas sim a opacidade de cada uma dessas partículas. Se você coloca em 0, você tem absolutamente nada. Se você sobe o valor para o máximo, você tem até um efeito parecido. O valor padrão é 0,02. O próximo parâmetro é max size, ou em português, tamanho máximo. O que quer dizer isso? O max size ele vai determinar o tamanho máximo dessas partículas. Qual é o tamanho dessas partículas? Você pode determinar aqui, ó. Partículas grandes criam maior densidade, um size pequeno, ou seja, 1, deixa praticamente inexistente a nuvem. O valor padrão é 10. Max Ratio. Max Ratio é a frequência da nuvem, de modo que 1 deixa do jeito que é, naturalmente, na configuração inicial, e o menor valor, 0,1, deixa a nuvem também bastante esparsa, com pouquíssima quantidade visível. A seguir, nós temos também Max Span. Max Span, em português, é espalhamento máximo. O espalhamento máximo distribuirá mais, ao longo de toda a imagem, as partículas dos bolinhos individualmente. Se você aumentar os valores de Max Span, você tem nuvens bastante esparsas, e se você reduzir, você tem um bolinho só. Ou um bolinho apenas por... Realmente aqui, quando você baixa os valores de Max Span, você tem realmente só um bolinho por ponto, de forma bem clara. Agora nós temos um combo
de parâmetros para descobrir Min Angle e Max Angle, respectivamente, ângulo mínimo e ângulo máximo. Eles são responsáveis por dar aos teus bolinhos de nuvem a sensação de movimento. Modificando os valores de Min Angle e Max Angle, você consegue determinar para que lado ele está andando. Para que lado o bolinho de nuvem está andando. Isto é, se eu mudar aqui o valor de 0 em Min Angle para 120, perceba, nós temos aqui uma definição um pouco turva ainda, mas existente, de um movimento diagonal. Mais ou menos assim. Agora, se eu reduzir aqui o valor de 180 em Max Angle para igualmente 120, nós temos um movimento ainda mais nítido deste ângulo, ainda na mesma direção. E se eu mudasse para 60 e para 45? Agora nós temos um movimento diagonal para o outro lado. Deste modo. Então é isso. Se você quer dar ideia de movimento para qualquer lado que seja, vale a pena você brincar aqui com este movimento do Min Angle e Max Angle. Voltando aos valores padrão, temos mínimo 0 e máximo 180, deixando bastante turvo e sem definição de movimento para qualquer lado. Seguindo, nós temos o parâmetro Delayed Percent Slow. Em português, dilatação percentual lenta. A dilatação, ela se comporta de maneira parecida em relação a max size. Ele não vai crescer o tamanho da partícula, mas ele vai inflar. A melhor maneira de vermos a diferença, claro, é sempre experimentando. Então, vamos aumentar aqui o valor de delay. E perceba como aumentando esses valores é praticamente visível o tamanho de cada uma dessas partículas. Você consegue ver onde estão essas partículas. Vou fazer aqui algumas circunferências. Você percebe o movimento com bastante clareza de onde estão as partículas. Se você reduzir novamente, o tamanho da partícula é tão pequeno que chega a ser irrelevante. Você não consegue definir onde estão as partículas. Então, cabe a você também decidir se você quer partículas infladas ou mais comprimidas. A seguir, nós temos dois parâmetros em mais um combo com Fuzziness e F-Scale. Entre Fuzziness e F-Scale, vamos ver aí um comportamento conjunto. Fuzziness quer dizer turbulência, bagunça. Estou aqui traduzindo ao modo livre. O Fuzziness, ele é capaz de te proporcionar uma turbulência, um movimento único com uma intensidade que pode ser fraca ou forte. Por padrão, ele já começa na metade, mas se você aumentar aqui para 20, perceba como ele distorce a nossa nuvem e você consegue ver alguns movimentos aqui. Vou desenhar aqui, veja só, temos um movimento, temos outro movimento aqui, um movimento aqui. É isso, esses são os movimentos mais notáveis. Pois bem, combinando Fuzziness e F-Scale, você pode criar estéticas realmente diferentes.
Enquanto o Fuzziness sozinho, ele é capaz de adicionar um movimento turbulento, único, o F-Scale vai adicionar quantidade de turbulências, respeitando o que está sendo definido por Fuzziness, ou seja, a força da quantidade de Fuzziness que você adicionou vai trabalhar em conjunto. Você pode ter muitos tubos de ar, de turbulência e pouca força. Mas você também pode estar do jeito que estamos aqui, onde temos um único tubo passando por toda a imagem, bem forte. E é esse o resultado que a gente tem aqui. Se eu voltar o valor para 10 e começar a trabalhar com F-Scale, perceba, eu só dei um passo. Só coloquei aqui, ó, uma vez a seta para cima e nós já temos um valor bem expressivo, ou uma distorção bem expressiva do Fuzziness, onde nós temos aqui, olha essa turbulência como ela já é bem diferente. Percebeu? Então é isso. Se você continuar aumentando o valor de F-Scale, você cria turbulências ainda mais quebradas. Se apenas Fuzziness e F-Scale em 1, que é o padrão, e também o valor mínimo, nós temos algo bem simples. Nós temos algo mais ou menos assim. Conforme nós vamos adicionando o valor de F-Scale, nós vamos criando experiências assim. E quanto mais você adiciona, mais quebrado fica essa frequência. Por demonstração prática, vou adicionar aqui um valor bem alto agora. Perceba que são tantos microtubos de turbulência agora atribuídos a F-Scale que ele praticamente espalha as partículas da nuvem de modo praticamente irreconhecível. E isso porque eu ainda estou na metade. Dá para ser mais agressivo. Ele deixa essa estética granulada na imagem, né? E se você adicionar muito, você praticamente traz o valor de volta, a aparência de nuvem de volta, porém ainda granulada. Você pode ter bem lisinhas as suas nuvens com valor 1, ou você pode ter também com bastante granularidade, ou desmanchar quase que por completo o nevoeiro. Seguindo, nós temos Blur. Blur, em português, quer dizer borrão. E é exatamente isso que ele faz. Ele faz um borrão individual em cada um dos bolinhos de nuvem que você está vendo na tua cena, deixando essa estética bem cremosa, bem suavizada e também pouco compreensível do que é isso. Tá tão borrado que você não entende mais isso aqui como uma nuvem, né? Igual as nuvens do céu. As nuvens do céu têm alguma definição. Aqui não, aqui é só uma fumaça. O valor padrão, 0,5. A seguir, nós temos dois parâmetros que também trabalham em conjunto, mais ou menos. Eles fazem a mesma coisa em diferentes direções. Spread X e Spread Y, onde spread quer dizer esticar, significa esticar. Ele estica os seus bolinhos, deixando essa estética granulada, porém ele realmente faz o que se propõe. Ele traz esticamento. Como eu estou mexendo no valor do esticamento X, então ele vai esticar na horizontal. Para que fique mais claro, olha só como o espalhamento está ocorrendo nesta direção. Agora, se eu mexer com Spread Y, perceba como ele fica bem vertical. É isso que Spread faz. A seguir, nós temos Softening. Softening, em português, é suavização. O suavizador vai
desmanchar o contraste que existe entre os pontos altos e baixos, ou seja, os pontos mais concentrados e menos concentrados da nuvem. Indo direto para o ponto mais alto de softening, perceba como o contraste praticamente morreu. O único lugar que tem um contraste mais forte é nos pontos amarelo e verde, pois eles estão muito próximos, então os bolinhos se encontram aqui, mas individualmente, olha só, nós temos o azul, o vermelho, o rosa, com uma distribuição mais equilibrada, e com isso ele também tem um contraste médio, ele não é nem forte nem fraco, ele está deixando aí mais equilibrado essa questão. A seguir nós temos Sharpening. Sharpening é basicamente o oposto de Softening. Se Softening é suavizador, Sharpening é afiador. O que esse parâmetro faz? Ele adiciona mais nitidez aos extremos das concentrações desses bolinhos, deixando bem afiado mesmo. Fica bem nítido as coisas por aqui. Curiosamente, ele não está apenas tornando afiado, nítido, como também está mudando a forma como esses bolinhos são distribuídos. A concentração de partículas dos bolinhos, melhor dizendo. Mas ele também está afiando. Para encerrar, ainda temos dois parâmetros, Local Norm e N-Smoothing. Esses sim, eles trabalham em conjunto, onde Local Norm em português significa normalização local e N-Smoothing é suavizador de normal. O objetivo do Local Norm é criar contraste entre os pontos de alta concentração e de baixa concentração dos bolinhos de nuvens. Enquanto o N-Smoothing, ele, apesar de ter o nome de suavizador, conforme você vai aumentando o valor, na verdade ele vai tornando as coisas mais brutais por aqui. Perceba como a concentração está realmente agressiva a esse ponto já. Como eu disse, esses dois parâmetros eles trabalham em conjunto, onde N-Smoothing depende de haver algum grau de local norm para que funcione. Se você remove o local norm, então não tem nada aqui para suavizar. Se não tem normal, não tem suavização a ser feita. Por fim, nós temos algumas opções que não têm a ver mais com a configuração das nuvens em si, mas sim a maneira como você terá a sua imagem na saída. Nós temos aqui a opção Do Not Blend, ou Não Misture, onde ele vai remover completamente o fundo da imagem, vai te entregar uma imagem de fundo transparente. E nós temos aqui dois modos de mistura, sendo os padrões Interpolation e Screen. Você pode brincar aqui à vontade, tá? Tem muita opção de mistura e ela também é capaz de mudar a estética de... e mudar os modos de mistura também é capaz de mudar o resultado estético das tuas nuvens. Eu particularmente gosto de deixar assim, eu exporto em fundo preto mesmo e adiciono um modo de mistura que seja do meu agrado lá no GIMP mesmo também. Mas você pode ficar à vontade para mudar os modos de mistura e descobrir algumas coisas novas.
Mas é tudo questão de teste. Recomendo você experimentar e ver que resultados você consegue obter. Agora que você já fez a fumaça, a nuvem que você queria, você vai clicar aqui em aplicar, aguardar alguns instantes, ele vai te mostrar a imagem de resultado e você pode escolher salvar como, você vai dar um nome, definir um local, um formato de saída, isso considerando que você também esteja usando a aplicação solo do Gimmick. Se não, basta aplicar, clicar em OK e você terá esta camada dentro do teu projeto do GIMP. Espero agora que você consiga criar as tuas nuvens com mais criatividade, mais liberdade. Crie você mesmo as tuas nuvens e pare de depender de bancos de imagem que vão te cobrar royalties. Eventualmente pode chegar na tua casa aí um processinho por uso indevido, por baixar a imagem diretamente do Google, ou aquele trabalho chato de remover a marca d'água da imagem que tem direitos autorais e você não quis pagar. Então aqui é completamente livre, você decide todos esses parâmetros que eu mostrei. E, bom, vamos aos projetos. Mais uma vez, só lembrando, se você é novo no canal, inscreva-se para acompanhar os próximos lançamentos. Espero que este vídeo tenha realmente te ajudado a entender este filtro. Espero que você faça bastante uso dele. E se você gostou de ter descoberto este filtro e entendido a fundo como ele funciona, agora é só você usar. Deixa aqui um gostei para mim e deixa um comentário contando aqui o que você achou, se você vai usar, com o que você pretende usar. Deixe suas dúvidas e sugestões para os próximos vídeos e tô aqui no aguardo dos teus comentários. Muitíssimo obrigado por tua audiência e até mais.